Todos os dias, Isabela deixa claro para a gente aqui as diferenças do nosso país em relação às temperaturas, né? O inverno extremamente tem aí, né, situações muito diferentes. Em algumas regiões, muita gente neste momento está separando, né, um casacão mais pesado para enfrentar exatamente o frio. Mas lá no Tocantins, o guarda-roupa tem que ter peças bem mais leves para encarar um calorão de mais de 35 graus. Lá vem a dona Raimunda com a sombrinha na mão. Para enfrentar o sol na rua, é só desse jeito. É quente e o sol é forte demais. O seu Tarcísio nunca esquece o chapéu. Não ando sem chapéu, não. Chapéu direto. Se eu estou indo em casa, sai pro serviço, eu levanto da cama e boto o chapéu na cabeça. Entre 2 e 4 da tarde é o horário em que a umidade do ar fica muito baixa, em média 34%. E o melhor é evitar a exposição ao sol. Imagina o desafio que é para dona Deusimar, que trabalha ao sol 8 horas por dia para deixar a cidade limpa. Chega em casa, dá uma descansadinha para esfriar o corpo, para depois tomar aquele belo banho, graças a Deus. Todos os dias em Palmas o tempo fica assim, sol brilhando e muito calor. A temperatura fica sempre em torno de 35, 38 graus. Enquanto em algumas regiões do país o inverno é rigoroso, aqui a temporada é de praia. É a época que mais reúne banhistas nas praias do entorno do Lago de Palmas. Eu sei que aqui é mais quente, mas não tão esse clima maravilhoso que é verão praticamente o ano todo. Esse meteorologista explica que este fenômeno acontece por causa do movimento que a Terra faz em torno do Sol. Nesta época, o calor está sendo levado para o hemisfério norte. Nesse movimento, a dinâmica da atmosfera é modificada, favorecendo a entrada de mais umidade ou a restrição dessa umidade. Então, por exemplo, no estado do Tocantins, cria-se um grande sistema atmosférico de alta pressão, inibindo a entrada de umidade. Com isso, favorece as altas temperaturas e os baixos índices de umidade relativa do ar. E tem gente faturando com o calor. Tiago, que estava desempregado, decidiu vender caldo de cana no centro de Palmas. Fresquinho, feito na hora e geladinho. Ele se surpreendeu com a demanda. Tem uma procura muito grande, já cheguei a vender até 60 copos e eu estou muito satisfeito e até o calor também está ajudando, né? Para Jéssica, só mesmo picolé para amenizar o calor. Principalmente em Palmas, a gente sofre muito com esse calor. E nada melhor do que 2 picolé, né, para refrescar, porque um já é bom. Imagine 2. Aí fica perfeito, né? A gente continua falando sobre o tempo com a Isabela. Isabela, explica mais isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você também. Mona Lisa, para nós, excelente semana. Inverno é sinônimo de frio no sul, sim, no sudeste, em parte do centro-oeste e, eventualmente, no sul da região norte, por conta daquelas friagens provocadas pelas frentes frias. Em Palmas, no Tocantins, gente, faz calor sempre. No inverno, as temperaturas ficam acima dos 32 graus, como a gente viu na reportagem, e praticamente não chove. Chove em Palmas de novembro em diante e as temperaturas diminuem 1 ou 2 graus. Então, você adoraria morar em Palmas com sol para cada morador, como o pessoal diz, né? E faz calor sempre. Eu adoro o sol mesmo, mas não para ficar exposto, pela iluminação e a boniteza que o sol traz. É verdade, eu sofro no inverno. Quem sabe 1h1 lá? Pode ser. Pronto, juntas, inclusive. Isso. Mas agora, deu então para entender que inverno, quando a gente fala, nós falamos já disso agora na mudança da estação, sim, o inverno tem o sinônimo de frio em algumas partes do país. A gente não pode generalizar, sim, sim, né? Veja que em Tocantins, então, tá aqui. Nós temos realmente, como o meteorologista falou na reportagem, uma área de alta pressão bem aqui no centro do país. A circulação dela de cima para baixo impede a formação de nuvens de chuva, a aproximação de frente fria, a aproximação dessa umidade. É um bloqueio. Sim. É um bloqueio que já está aqui no país desde a semana passada e que vai continuar nessa semana. É um bloqueio atmosférico, então, que vai deixar aqui este amarelão no nosso mapa de norte a sul do país. Então, destacando para você, além do Tocantins, né, interior do Nordeste, todo o Centro-Oeste,
toda a região sul. No sudeste, nós temos pancadas de chuva a qualquer hora do norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e aí vamos para a costa do Nordeste, do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte, faixa norte, cidades ao norte do Ceará, Piauí, Maranhão e também no norte da região norte. Sim. Essa entrada de umidade aqui são os ventos marítimos que provocam, veja só, de novo, segue a seta que a gente entende exatamente o movimento da umidade que vem do mar e que vai provocar. Atenção, Recôncavo Baiano, a gente tem previsão de chuva persistente aí ao longo do dia. Vamos agora para as temperaturas. Vamos ver o que está acontecendo. Ainda bem frio de manhã, Porto Alegre, 11, 12 em São Paulo, 10 em Belo Horizonte. Por quê? Tempo firme, à noite as nuvens vão embora e o calor durante o dia foi embora rápido. Sim. Por isso que as mínimas ficam bem geladas. Você comentou Brasília, né? 13, Pois Goiânia, é. 15. Depois vai subir, depois a gente fala Rapidinho, das máximas. né? Rapidinho. A hora que o sol aparece. Exatamente. E aí a gente vê aqui, olha, Palmas, 20 graus de mínima, Opa! né? A mesma de Porto Velho, Rio Branco, 24 Macapá, a mesma de Fortaleza. Para encerrar, só um recadinho rápido. Conforme as temperaturas sobem, a umidade do ar despenca quando a gente não tem entrada de umidade. Então, com esse padrão seco, a umidade também fica bem baixa, especialmente quando o sol esquenta bastante a atmosfera. Então, quanto maior a temperatura, menor a umidade do ar. Não esquece a garrafinha d'água, então, Isso. hoje, o soro. A gente sempre anda. Você trouxe sua, né? Sempre. Mas, por enquanto, está com aquele chá de hortelã. De manhã, porque faz frio. Depois, uma aguinha Isso. refrescante. Sabe tudo. Até já, Até lá. Isabela. Até já. Bom, vamos falar agora da previsão do tempo. Isabela conta tudo. Teremos duas situações, Mona Lisa, hoje e durante a semana, que não devem mudar muito as condições do tempo. Então, enquanto a gente vai ter tempo seco na maior parte do país, a gente vai ter uma chuva persistente na costa do Nordeste e também no norte da região norte. Não é muito diferente do que já está acontecendo nas últimas semanas. Opa, deu uma puladinha aqui, tá com pressa? Ele tá. Agora sim. Vamos. Primeiro eu quero explicar a situação daqui do interior do país. A gente está com um padrão de circulação do vento que forma um bloqueio atmosférico, que aí a umidade que vem aqui do litoral do Nordeste não avança. Por isso que a gente vê esse verdinho que significa chuva, especialmente entre o norte do Rio de Janeiro, faixa leste do Espírito Santo, sul da Bahia, até o Rio Grande do Norte, por conta da umidade que vem do mar. Só que essa umidade ela não avança. E esse bloqueio fica aqui impedindo, então, essa umidade avançar e formar aquelas áreas de instabilidade. Então, tempo bem seco nesta segunda-feira. Acre, sul do Amazonas, Pará, interior do Nordeste, todo o Centro-Oeste, Minas, São Paulo e região sul. Rio de Janeiro, então, capital, fica com tempo firme. E do norte, então, aqui como eu comentei, e na faixa leste do Espírito Santo, pancadas de chuva. Essa chuva que a gente está vendo aqui, aliás, ela pode acontecer a qualquer momento. sim, tá. E o pessoal que estiver nas capitais Salvador, João Pessoa e Natal, vai encarar uma segundona com o céu bem nublado. Como diz a Mona Lisa, cara de preguiça. Mas na segunda-feira não é essa sensação total? Então. Tem uma atração fatal pro sofá e pra cama. Diz que Então. não sentiu hoje na hora de pular da cama. Claro que sim. Opa! Mas veja, que é exatamente, Mona, a parte onde nós temos essa entrada aqui de umidade e vai deixar aqui, olha, com chuva considerável, inclusive. As setinhas, então, como a gente costuma dizer, está trazendo, então, está carregando a umidade do mar para o continente. Agora vamos dar uma olhada nas máximas. Veja que Brasília está começando o dia bem gelado, São Paulo também, mas depois que o sol aparecer, Sim. a temperatura sobe para 23 graus. Brasília começa com 13, né? Você tinha dito agora há Exatamente, pouco. depois sobe para 23. Goiânia, 28, Campo Grande, 27, 25 Porto Alegre, 24 Florianópolis, 26 Rio de Janeiro, 24 Belo Horizonte. Então, Centro-Sul está com temperaturas mais baixas. E aí, agora no Centro-Norte, a gente destaca 36 Uau! Palmas. Sim. Falamos mais cedo de Sim, Palmas, sim. né? Calor o ano inteiro e agora está muito seco, praticamente não chove, não deve chover aí nos próximos meses e temperatura em torno de 36 graus. Já E a pensou? galera tomando 2 sorvetes para refrescar. De uma vez só, já garante, né? Um na Eu sequência adorei, do a outro. reportagem ficou muito boa. Vai lá na nossa página na internet para entender o que acontece. Calor de Palmas. Veja que aí 10 a menos aqui para Salvador, né? Nordeste, que a gente tem aquela falsa ideia de também é o lugar mais quente, não é. Então, 26 graus por conta desse céu, inclusive, mais encoberto. 27 Natal, 32 Fortaleza, 30 Macapá, 34 Manaus, 33 Rio Branco. Agora, se você quer saber, depois que o sol aparece, a umidade cai, porque a gente não tem entrada de umidade, então é inversamente proporcional. Quanto mais a temperatura sobe,
mais a umidade cai. Então a gente destaca aqui Cuiabá, inclusive, região de Tocantins, mais uma vez, e Mato Grosso do Sul. Agora, veja só o padrão dos próximos 6 dias. Igualzinho, é Pois isso? é. Chuva concentrada no norte da região norte, faixa leste do nordeste. E a gente tem aqui uma chuvinha por conta de uma frente fria que deve se aproximar do Rio Grande do Sul, mas mais pro meio e fim da semana. Mas não é temporal, aquelas coisas que a gente viu nas últimas semanas, não. ok. E a gente então vê esse padrão de tempo bem seco aqui na maior parte do país. Ótima semana. Para nós, até amanhã. Daqui a pouquinho a gente conversa fora, né, dos bastidores. Eu tô dando tchau, mas é um tchau já que a gente fala parcial. mais. Parcial. Obrigada, Isabela.